Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento digital do Portal VGV. Ao longo dessa semana, nós vamos debater o tema incorporação imobiliária, essa atividade que é de suma importância não só para o mercado imobiliário, mas para a economia do país como um todo e principalmente para as nossas cidades. Para conversar a respeito desse assunto, nós convidamos a Alexandra Monteiro, que é autora do livro Incorporação Imobiliária, Planejamento e Gestão na Prática, que vai estar aqui ao longo de toda essa semana debatendo com a gente alguns conhecimentos. Nós estruturamos este evento por partes, então de segunda a sexta-feira nós liberaremos uma parte do conteúdo dentro de algum tema específico da incorporação imobiliária. E para começar, nós vamos falar sobre as etapas da incorporação imobiliária. Na prática, o que é incorporação imobiliária e quais são as etapas que compõem essa atividade. Acompanha com a gente. Alexandra, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite nesse primeiro dia do nosso evento que a gente está falando sobre incorporação imobiliária. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço aí o convite, Bruno. É um prazer estar aqui falando do que eu mais gosto de falar. Muito bom. Alexandra, para a gente poder começar bem do básico, de uma forma geral, o que é a incorporação imobiliária e por que ela é tão importante? Bom, incorporação imobiliária é o desenvolvimento de empreendimentos em condomínios, empreendimentos residenciais, corporativos, comerciais, em condomínios, né? E qual a importância da incorporação imobiliária para o mercado, para o país? Ela desenvolve as cidades. Basicamente, hoje, a incorporação imobiliária, se não for o principal, é um dos principais veículos de desenvolvimento das cidades. E até pelas especificidades de atuação, pela dificuldade do Estado de atuar em toda essa frente de moradias. Dificuldade, é impossível o Estado atuar, né, na frente de moradia no país todo, em todas as cidades, e para todos os níveis e de renda. Então, quando a incorporação imobiliária se desenvolve, automaticamente a cidade se desenvolve junto, né? Sempre que você lança um empreendimento, coloca um empreendimento no mercado, você está interferindo no entorno, na localização na qual ele está inserido. Então, também é por isso que é tão importante o incorporador se ver nesse papel de desenvolvedor não só de empreendimentos, mas de desenvolvedor de uma cidade toda, né? Ele não está agindo isolado, ele age, ele afeta a vida das pessoas que vão morar no empreendimento, como da cidade toda, das pessoas que estão morando em volta desse empreendimento, para o bem ou para o mal. Baseado nisso, a gente já consegue entender e perceber que é uma atividade bem complexa e bem completa. É muito mais, né? Envolve uma série de outros processos. É algo realmente muito amplo. Isso já me leva para a nossa próxima pergunta. De uma forma geral, quais são as principais etapas de uma incorporação imobiliária? O incorporador imobiliário, geralmente, ele cumpre quais os passos, quais as etapas? Bom, as etapas de uma incorporação imobiliária são várias, mas aqui tentando condensar nas principais, né? Porque como você mesmo disse, é uma atividade muito complexa, mas condensando as principais etapas, eu diria que nós podemos colocar aqui a compra do terreno, que é a primeira etapa, a escolha do terreno, a compra do terreno, a elaboração de todo o estudo de viabilidade, né, para esse desenvolvimento imobiliário e até mesmo para te ancorar na decisão de comprar esse terreno. Depois, desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de campanhas publicitárias, campanha de marketing, a estruturação financeira do negócio, que também é fundamental, né? E como você vai ter o budget necessário, o funding necessário, de onde vem esse funding para você desenvolver e entregar o negócio para os clientes.
entregar o produto para os clientes, e depois a construção propriamente dita, né, a obra, e a entrega do produto para o cliente propriamente dito. Basicamente, bem condensado, essas são as etapas principais de uma incorporação imobiliária. Eu achei interessante você falar desse passo a passo, dessas etapas, né? Porque no seu livro, estou até com ele aqui, o livro Incorporação Imobiliária, por sinal, quem tiver interesse nesse livro, na descrição desse vídeo tem o link para que você possa conhecer e fazer a aquisição desse livro, mas aqui no livro fala muito sobre cada uma dessas etapas e os detalhes, né? E, inclusive, eu estou relendo uma dessas partes, que eu estou justamente nessa fase agora para um projeto novo, que é sobre aquisição de terreno. E pela quantidade de conteúdo e detalhe que tem aqui, a gente percebe que não é simplesmente você encontrar uma boa área e dentro dessa área você negociar um preço e a partir dali você fazer uma incorporação, né? Você tem questões que vão desde leis de zoneamento, de topografia, enfim, você tem uma série de questões documentais que acaba tornando tudo isso muito complexo, né? E isso acontece em cada uma dessas etapas, é isso? Você tem uma diversidade de subitens dentro de cada uma dessas etapas. Uma diversidade de análises, né, também em cada uma dessas etapas, né, análises até, no caso da aquisição do terreno, análises prévias para você não fazer um mau negócio, né, porque depois que o terreno está comprado, você tem duas possibilidades, ou você incorpora, leva adiante o produto, seja qual resultado ele der, ou você vende novamente. Mas se você comprou algo que não é bom, provavelmente você não vai vender nas mesmas condições que você comprou, né? Alguém vai perceber que não é bom e aí você já tem depreciação aí na área. Então tem que ter uma análise muito aprofundada e apurada de várias nuances que estão, sim, bem explicadinhas, quais são, né, as análises técnicas, de execução, jurídicas, comerciais, mercadológicas, que você precisa fazer para adquirir um terreno com segurança para incorporar futuramente um empreendimento nessa área. Alexandra, agora uma pergunta talvez um pouco básica para alguns, mas é uma dúvida muito recorrente, que eu vejo que muitas pessoas elas acabam se fazendo, ficam nessa dúvida. A incorporação imobiliária, essas etapas de incorporação imobiliária, elas são para qualquer tipo de empreendimento, ou seja, para o empreendimento vertical e um empreendimento de um loteamento fechado, por exemplo, um condomínio fechado, elas são para um residencial e também para um comercial, ou isso só vale para algum tipo determinado de empreendimento? Essa atividade, ela se encaixa especificamente em que modelo, digamos assim? Bom, acho que a sua pergunta é ótima, porque é bem normal as pessoas confundirem as atividades e não entenderem as similaridades e as diferenças entre elas. Primeiro ponto, incorporação imobiliária, como eu disse lá no início, é o negócio, o empreendimento imobiliário em condomínios. Então, é você desenvolver um empreendimento imobiliário sob o formato de condomínio. E isso se aplica a qualquer tipo de condomínio. Então, incorporação imobiliária pode ser uma torre vertical, residencial, uma torre de salas comerciais, uma torre de lajes corporativas, pode ser um condomínio horizontal de casas, desde que desenvolvido em condomínio, pode ser um conjunto comercial horizontal, desde que desenvolvido em condomínios, existem até condomínios de galpões, né? Quando ele é desenvolvido em condomínio, ele é uma incorporação imobiliária. Agora, loteamentos, aí entra em outra categoria de empreendimento imobiliário, segue outra legislação, tem alguns passos que são, sim, idênticos ou muito parecidos com a incorporação imobiliária, mas ele
passa por outros trâmites, tem outra configuração jurídica, né, que é específica de loteamentos. Você pode ter uma incorporação imobiliária dentro de um loteamento. Então, lotear, você loteia grandes glebas, né, normalmente, e essa gleba, ela passa a ter lotes, né, e pode acontecer de num dos lotes, ou em vários lotes deste loteamento, você ter incorporações imobiliárias distintas, por exemplo, né? Então, e você pode ter loteamentos abertos e loteamentos fechados, mas não serem constituídos condomínios. Então, tem aí algumas diferenças jurídicas e legais entre incorporação e loteamento. Muito bom, muito importante esclarecer. Alexandra, e no caso dos programas habitacionais, para quem pretende fazer uma incorporação imobiliária, por exemplo, de um condomínio, né, de um empreendimento, vamos colocar uma situação hipotética, um empreendimento residencial vertical em condomínio, apartamentos do programa Casa Verde Amarela, por exemplo. O que muda ou não muda na incorporação imobiliária? Existe alguma nuance que precisa se atentar? Existe alguma coisa que precisa ser feito de alguma forma diferente? Como que funciona, de uma forma geral, incorporação imobiliária para empreendimentos em programas habitacionais? Olha, Bruno, para a incorporação imobiliária em empreendimentos que são enquadrados no programa habitacional do governo federal, que é hoje é o Casa Verde Amarela, basicamente a incorporação não muda, o processo de incorporação imobiliária não muda, é o mesmo, né? Você precisa ter o terreno, você precisa aprovar um projeto, definir, desenvolver e aprovar um projeto em todas as instâncias e depois registrar essa incorporação no cartório. Então, esses passos são iguais. Mas você tem que se atentar se o incorporador já sabe que ele vai levar esse empreendimento a mercado como programa Casa Verde Amarela, ele precisa já ter em mente, é ideal que se tenha também tudo que ele vai ter que cumprir perante a Caixa Econômica Federal, que é o agente financiador, né, desse programa. Então, a Caixa tem manuais que ajudam o incorporador, né, quem nunca fez empreendimentos nesse programa, a Caixa tem todos os manuais que ajudam. No livro também falo as diferenças do crédito associativo para o plano empresário e um pouco como isso se comporta nos empreendimentos, mas tem algumas particularidades técnicas que os empreendimentos precisam atender por demanda da Caixa, algumas demandas jurídicas, muitas demandas jurídicas, que tanto a empresa quanto a SPE, né, a empresa que eu digo, a incorporadora em si, quanto a SPE, que é a empresa do projeto, né, precisa se enquadrar por demandas da Caixa. Então, tem que ter esse cuidado de conhecer as regras da Caixa para financiamentos do programa Casa Verde Amarela, especialmente, no caso, crédito associativo, né, que é a maioria. Bom, a Alexandra mencionou agora, pessoal, o livro, para quem não sabe, ela é autora desse livro aqui, que é o livro Incorporação Imobiliária, que fala muito sobre todos os passos e as etapas para se fazer uma incorporação imobiliária na prática. Ela é uma profissional que ela tem experiência, além de acadêmica, tem uma experiência profissional prática na área também, alguns anos na área de incorporação, e ela compartilhou com a gente todo esse conhecimento aqui através desse livro. Quem tiver interesse em conhecer, vai ficar na descrição desse vídeo aqui o link para que você possa ir lá e ver esse livro. Aqui só para complementar, então o que a gente está falando é no capítulo 4, que eu falo, e tem um item que fala especificamente do crédito associativo. Aqui. Muito bom. Isso é um ponto muito importante para se atentar, porque pode acabar representando a melhor forma ou não de viabilizar esse empreendimento depois, né? Para o incorporador, de fato, conseguir realizar essa incorporação.
Sim, às vezes parece a melhor por questões financeiras, mas quando o incorporador vai conhecer todas as exigências técnicas da Caixa, acaba por não ser a melhor solução. Muitas vezes isso pode acontecer. Bom, Alexandra, e no geral, existe alguma média de tempo para que uma incorporação imobiliária ela seja feita? Quanto tempo, no geral, dura uma incorporação imobiliária? Ou isso é muito relativo, depende de região, depende de empreendimento? O que você tem para dizer para nós com relação a prazo para se realizar uma incorporação imobiliária? Bom, Bruno, em média, uma incorporação imobiliária dura 42 a 50 meses total, desde a compra do terreno, análise de terreno, compra de terreno, até a entrega das chaves para o cliente. Mas isso varia muito de empreendimento para empreendimento, porque quanto maior, mais complexo, mais demoradas as aprovações dos empreendimentos, mais demorado a concepção, o projeto, mais longa a obra, e quanto menor também tudo isso tende a reduzir, né, prazo de construção menor. Então, isso varia muito conforme a complexidade do projeto. Mas em torno aí, em média, a maioria dos empreendimentos dentro da área urbana, empreendimentos médios, tende aí a durar até 40 meses, normalmente. 40 não, até 50 meses, 42 a 50 meses. Bacana. E para quem está querendo entrar nessa área, para quem ainda não é incorporador, talvez aquele construtor que já constrói, mas vende os imóveis depois de prontos, e aquele que está querendo começar nessa área de incorporação. Qual que é o primeiro passo? Assim, o que o incorporador imobiliário ele precisa ser ou ele precisa estudar? Quem que é o incorporador imobiliário no Brasil e como que ele pode dar o primeiro passo e começar ali a fazer as suas incorporações? Bom, eu acho que para incorporar, primeiro precisa, como a gente tem falado, é muito complexa, é uma atividade complexa, é multidisciplinar, né? Você atua em diversas frentes, desde arquitetura, comercial, marketing, jurídico. Então, é uma atividade multidisciplinar e complexa. Acho que, primeiro de tudo, o profissional precisa se informar de fontes confiáveis, né? Então, tem aí agora, tem o meu livro, tem muita publicação na internet, livros não tem tantos assim, né? Tem poucos, infelizmente, tem pouco conteúdo em livro, até essa foi um dos objetivos pelo qual eu fiz questão de lançar esse livro, que é para levar esse conhecimento para muitas pessoas, muitas partes do país, que a incorporação, o mercado imobiliário é muito distinto no país todo, pela dimensão continental que o Brasil tem, mas o cerne da incorporação imobiliária é o mesmo, porque a legislação é a mesma, né? Jurídica é a mesma. Então, o livro com certeza vai ajudar muito a ter esse norte, mas acho que se informar, conhecer muito quais os trâmites de aprovação de projetos na sua cidade, se o cartório está habituado a executar esse tipo de registro, porque eu já tive problemas de atuar em cidades que não tinha o hábito de fazer o registro, fazer registro de incorporação, e demandou muito mais tempo do que a gente tinha programado, né, para sair o registro, porque você tinha que entregar muito mais informações, muito mais conteúdo para o próprio oficial se sentir seguro em registrar aquela incorporação. Então, tem que conhecer o ambiente que ele vai atuar, né, conhecer os stakeholders, conhecer tudo que ele vai enfrentar pela frente antes de se aventurar aí no mercado, porque é um ciclo longo,
como a gente falou, né, 50 meses, 42 meses, que seja 36 meses, não é pouco tempo para você ter o retorno do seu investimento, né? Você vai ter o retorno mesmo todo lá na frente. É um risco muito grande, né? Em 36 meses, em 40 meses, 50 meses, o nosso país não é muito instável em períodos longos, então tem que estar muito certo de todas essas interfaces, de todos esses agentes com os quais o incorporador fatalmente precisa se relacionar para colocar um empreendimento no mercado e principalmente para entregar esse empreendimento depois. Bacana, Alexandra. Para a gente caminhar para o final desse primeiro dia aqui de discussão, de bate-papo sobre incorporação imobiliária, nesse primeiro dia a gente está falando sobre as etapas de uma incorporação imobiliária, os aspectos mais essenciais, iniciais para entender a incorporação imobiliária. Esse evento ele está sendo dividido em 5 dias, então ao longo de cada dia nós teremos conteúdos novos sempre relacionados à incorporação imobiliária. E para encerrar esse primeiro dia com quem está acompanhando a gente aqui, eu queria que você finalizasse falando um pouquinho sobre a importância de você ter um planejamento para tudo isso, haja visto que a incorporação, de uma forma geral, ela é um processo longo, ela é um processo complexo e multidisciplinar, como você muito bem colocou. A importância de você ter um planejamento para iniciar na incorporação e, uma vez iniciado, a importância que tem a gestão de todo esse processo. Afinal de contas, estamos falando aí de diversos outros agentes envolvidos, agente financeiro, mão de obra, construção, jurídico, enfim, são muitas pontas que a gente precisa deixar amarrada. Então, na sua visão, qual que é a importância do planejamento e gestão e como que o incorporador ele tem que estar atento para isso, para que a incorporação ela tenha ali o resultado esperado? Não dá para falar de incorporação imobiliária sem falar de planejamento e gestão, né? Desde, como a gente já mencionou, né, desde antes da aquisição de um terreno, já é necessário, é fundamental que o incorporador faça aí um planejamento macro que seja, de como ele vai levar essa incorporação até o fim, né? É super importante que ele conheça o passo a passo, né, conheça o processo de toda a incorporação, o ciclo todo, para conseguir entender quais as demandas que ele vai ter em cada uma dessas etapas, como ele vai, se ele está preparado para atender essas demandas, ou se ele precisa se preparar e como ele vai fazer isso. Então, ele precisa ter essa visão sistêmica, né, essa visão do todo, para poder entender se ele está preparado, se ele precisa se preparar e como ele vai se preparar para iniciar e finalizar essa incorporação, né, imobiliária. Então, isso faz parte, o planejamento, então, faz parte desde o início, onde ele identifica como ele vai chegar até o final, né, prepara, monta o seu plano, e depois a gestão de tudo isso, né, uma boa gestão de cada uma das atividades, cada uma das etapas, né, tem a etapa de aquisição do terreno, ele vai ter gestão sobre uma série de atividades nesse momento, depois ele vai ter a etapa de desenvolvimento dos projetos, de desenvolvimento do produto, tem outras séries de atividades que precisam de uma gestão muito atenta para que tudo ocorra com sucesso. A etapa de aprovações e registro, que aí, mais que nunca, a gestão é fundamental, né? A boa gestão. Eu falo, não adianta reclamar que a prefeitura não aprova o projeto, se quando a prefeitura solta um comunicado, te pede alguma coisa, você demorar 2 meses para atender. Né? O técnico, a primeira coisa que ele vai olhar quando você devolver depois de 2 meses é falando assim, olha, esse cliente, esse incorporador não tem prioridade, né? Vai para o fim da fila. Né? O incorporador que atende ele em 2 dias, 1 semana, vai ter muito mais prioridade do que o que atende
a prefeitura em 2 meses. Então, a gestão é fundamental para a aprovação do projeto mais célere possível, para o registro também a mesma coisa, registro então tem prazos certinhos, né, 15 dias uma análise, 30 dias outra análise, 15 dias para responder, atender todos esses prazos, né, ficar atento aos prazos. E, por fim, gestão da obra, gestão de cronograma, gestão de custos e a entrega do produto para o cliente, que também exige muitas outras microetapas, né, que a gente vai falar mais à frente, da entrega do produto para o cliente e de toda a atenção que o cliente também precisa, né? Bacana, Alexandra, muito completo. Acho que para o primeiro dia, falando de aspectos essenciais e falando das principais etapas de uma incorporação imobiliária, acho que a gente está muito bem servido de conteúdo. E para quem está acompanhando a gente aqui, eu convido para que continue ao longo da semana acompanhando. Teremos conteúdos todos os dias, nesse mesmo horário. Todo mundo que está inscrito no evento vai ser notificado. Caso você esteja assistindo esse vídeo através do YouTube ou através de alguma outra plataforma, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal e ficar acompanhando mais vídeos sobre incorporação imobiliária. E, Alexandra, queria que você falasse aqui para o pessoal como que as pessoas podem te achar, quem gostou desse conteúdo, como que as pessoas podem te encontrar aí pela internet, pelas redes sociais, aqui no YouTube e em todos os canais que você está presente. É muito fácil. Alexandra Monteiro, é bem simples, mas e no Instagram e em todas as outras redes sociais, eu estou como Ale de Lima Monteiro. Muito bom. Alexandra, obrigado e vamos para mais um dia, para mais um conteúdo aqui sobre incorporação imobiliária. Um abraço, obrigado a todos que acompanharam.